Nós vamos começar por Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 13. Diz assim: Depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar, e a exercer a autoridade de expelir demônios. Versículo 20, então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si, perdeu o juízo. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Vamos lá para Lucas, capítulo de número 10. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo 3, e depois nós vamos para o versículo 38. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Agora vamos lá para João, capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Vamos ler aqui junto comigo. Versículo 39. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias.
Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria e vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Capítulo 12, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Até aqui, vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva, obrigado porque ela é eficaz, obrigado porque ela é atual, ela é pontual. Obrigado, Senhor, porque ela tem poder de penetrar o mais profundo do nosso ser, ó Deus, e desconstruir fortalezas, e construir, ó Deus, verdades fundamentadas naquilo que são fundamentos do teu coração e da tua palavra dentro de nós. Então nós estamos expostos diante dela, ó Deus, para que teu Espírito tenha total liberdade para desconstruir e construir o que tem que ser construído no nome de Jesus. Faz de nós a tua vontade e o teu querer, ó Deus, que enquanto a palavra está sendo proclamada, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade para curar, que o Senhor tenha liberdade para salvar, que o Senhor tenha liberdade para libertar, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, para avivar corações, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que as palavras, ó Deus, por meio da proclamação, seja como, ó Deus, flechas de fogo, ó Deus, que queime o nosso coração e nos provoque, ó Deus, a ter uma transformação radical de vida, para que então possamos viver, ó Deus, radicalmente para a Tua glória. No nome de Jesus, oramos assim, amém. Amém, queridos, glória a Deus, podeis assentar. Glória a Deus. Buscando o coração do Senhor, Ele trouxe essa palavra para juntos impartirmos e construirmos nessa noite, entendimento. Nós estamos nesse mês, em cima dessa série de mensagens com o tema A União Faz a Força. Falando sobre a importância da nossa unidade, de andarmos juntos, de guardarmos uns aos outros, de encorajarmos uns aos outros, para que juntos, em unidade, possamos viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Então a união, ela faz a força do testemunho ser muito mais preciso lá fora. A união, ela faz a força para que a gente resista o dia mal e passe por ele e supere ele. A união, ela faz a força para que a gente possa a cada dia ser provocado pela vida uns dos outros a ir muito mais além em Deus. A união, ela faz a força que nos renova. A união, ela faz a força que nos faz não parar, mas sempre avançar, mesmo diante das circunstâncias. Então fala para a pessoa linda e abençoada do seu lado, fala: eu preciso muito de você, mas você também precisa muito de mim. Fala para ela assim: eu sei que às vezes eu não sou fácil, mas fica firme, eu preciso de você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos muito mais. Aleluia. E o Senhor nos chama a andar nesse lugar de unidade. Jesus, mesmo sendo Deus, Ele nos mostrou a importância da unidade, de sermos coletivos, de sermos um conjunto bem afinado e alinhado.
Jesus, ele podia, sendo Deus, fazer sozinho, mas ele não fez, porque a dinâmica do ser dele é façamos, não é eu faço. Porque desde o princípio da criação, quando a Trindade estava criando todas as coisas, e foi criar o homem, e a mulher disse façamos. Ou seja, a dinâmica do reino de Deus é façamos, não é eu faço, você faz. É façamos, é coletivo, é plural. Então nós precisamos entender que o reino de Deus nos tira do eu e nos coloca no nós. Fala para o seu irmão, é nós. Aleluia. Aleluia. Não tem a ver com eu, tem a ver com nós. Essa é a dinâmica do reino de Deus. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Em Marcos 3 nós vemos Jesus subindo ao monte para orar. E ali então, depois que ele orou, ele veio e escolheu 12 para andar com ele. Na verdade, quando Jesus se uniu com 12, na cultura romana, sempre que tinha 12 unidos, normalmente era uma revolução política na época, contra até o Império Romano. Então quando Jesus ele une os 12, então começa a ser sinalizado que uma revolução estava para acontecer. Mas não era uma revolução política, era uma revolução que iria abalar e sacudir a humanidade por dentro. Não tinha a ver com realidades fora, mas com realidades de dentro do ser humano. Jesus uniu 12 para então causar uma revolução na terra, uma revolução de salvação, uma revolução de transformação, para que pudéssemos então agora não mais vivermos debaixo do decreto de condenados, mas de salvos, de que há esperança para nós. Jesus ele uniu os 12 e ele caminhou com esses 12 para que na unidade deles pudessem então alcançar multidões, discipular multidões, para que então multidões pudessem ser edificadas pela verdade que transforma, pela verdade que salva, pela verdade que nos resgata, e essa verdade é Jesus. E Jesus nos ensina aqui, se você depois continuar lendo o capítulo 3, que a família de Jesus começou a dizer que ele perdeu o juízo diante do que ele estava fazendo. Tentaram contê-lo, mas não podiam. E então alguns dos escribas, juntamente com os parentes, começaram a perseguir Jesus e os 12, dizendo que Jesus fazia o que fazia no nome de Beelzebu, que é um dos maiorais dos demônios, que expelia demônios, que fazia o que fazia, cura e milagres e prodígios e sinais no nome de demônio. Mas Jesus então dá uma lição naqueles que assim diziam isso, para os escribas e para os parentes, dizendo: se Satanás ele está contra ele mesmo, o reino dele está dividido e não vai subsistir, não fecha a conta. Jesus ele diz que uma casa dividida ela não tem como prosperar. Jesus estava querendo dizer que tudo o que estava acontecendo, na verdade, era o que eles não queriam acreditar, mas estava acontecendo. Era a força da unidade, do reino ganhando avanço, ganhando voz, ganhando amplitude, para alcançar as multidões que estavam cansadas de viver de protocolo, de religiosidade, sem realidade de vida. Porque Jesus, a Bíblia diz no final do Sermão do Monte, que ele falava, queridos, como quem vivia, ou seja, as multidões se admiravam e eram atraídas até a presença do Cristo, porque ele tinha uma fala que era alinhada com a realidade que ele vivia. Sabe, queridos, eu creio em nome de Jesus que o Senhor está levantando nesse tempo, para esse tempo, uma igreja que tenha uma unidade e uma palavra que está alinhada com a sua realidade. Que não é igreja somente quando vem no domingo ou nos encontros que tem durante a semana, que veste roupa de crente, vem aqui dentro, fala como crente. Não, queridos, é para lá fora continuar se vestindo como cristão, é para lá fora continuar falando como cristão, ouvindo como cristão, andando como cristão, tocando como cristão, fazendo como cristão. Porque é isso que vai causar impacto e revolução na sociedade. É a igreja sendo igreja fora de quatro paredes.
Aleluia! O nosso maior desafio, queridos, é entender que nós não somos igreja só no domingo à noite ou na quarta noite. Nós somos igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o dia inteiro. A Bíblia diz que nossa vida é um culto racional. Então nós precisamos entender que a nossa vida, queridos, ela declara o culto a quem nós estamos fazendo. Então nós precisamos entender que comunidade, nós precisamos estar alinhados, nós precisamos estar ajustados e sempre crescendo em amor. Quem é o nosso grande amor? Jesus. Ele é o amor perfeito, manifesto de Deus para nós. E como tema do episódio de hoje, nessa série de mensagens, eu gostaria de compartilhar a seguinte temática: um lugar que Jesus ama estar e se manifestar. Um lugar que Jesus ama estar e se manifestar. Jesus, ele tinha os seus 12 e andava com outros discípulos e também com multidão. Aonde Jesus passava, tinha gente. Jesus ama gente. Jesus veio por gente. Aleluia. Dentro da realidade que vivemos lá fora hoje, no sistema, as pessoas estão cada vez mais colocando barreiras entre a gente, para que a gente não viva mais amando gente. Entende, queridos? Não. A batida que João, o discípulo amado, ouviu no coração de Jesus, quando ele inclinou a cabeça no peito de Jesus, no dia da ceia, a batida do coração de Jesus é: eu amo vidas, eu vim por vidas, eu me dou por vidas, eu acredito até o fim em vidas, eu acredito em pessoas. O ritmo do coração do Senhor bate declarando uma canção de amor para alcançar com salvação pessoas. Então, queridos, em nome de Jesus, não deixe de acreditar em gente. Não deixe com que as decepções sejam maior do que o amor que Deus já liberou através de Cristo no seu coração. O nosso amor em Cristo precisa ser maior do que as nossas decepções. A Bíblia diz que pessoas ferem, mas pessoas curam. Se você foi ferido por pessoas, o Senhor também quer levantar pessoas para te curar. Aleluia. O que o Senhor só não quer é que você viva feridento. Porque quem não se abre para ser curado e está ferido, fere outros. Se abra para ser curado. Se pessoas te feriram, se abra para que pessoas também te curem. Porque a dinâmica do Senhor é: você foi machucado por pessoas, então Ele também vai usar pessoas para te curar. Aleluia. O que você não pode é ficar ferido. Aleluia. E quando vamos para a dinâmica do avanço, da missão do Cristo, junto com os 12, nós vemos que Jesus, ele andava por aldeias, por vilarejos, por cidades, povoados, ele andava. E por onde ele passava, ele causava impacto de transformação. E a Bíblia diz para nós que havia um lugar nas proximidades de Jerusalém chamado Betânia. Betânia era um lugar onde Jesus, ele amava passar por ali. Betânia era um lugar que Jesus amava por conta de pessoas que ali moravam. Betânia significa um lugar de necessitados. E então Jesus passava por Betânia por conta de uma família. Ele tinha prazer e ele amava estar naquela casa. Ele amava estar naquela casa, ele amava se manifestar naquela casa. Aquela casa era a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele amava estar naquele lugar. E a Bíblia diz que ele passou por aquela casa, e Marta então hospedou Jesus na casa com os discípulos. E a Bíblia diz que então Marta começou a servir, a preparar tudo para que Jesus e os discípulos pudessem ser recepcionados com excelência.
Então Marta começou a se agitar, correndo para lá, para cá, cuidando de cada detalhe, cuidando da comida, para que a comida pudesse estar no tempero correto, para que então ninguém ficasse desassistido. Ela estava correndo para lá e para cá. E então Marta começou a ficar inquieta com algo que ela estava vendo, porque enquanto ela estava sozinha servindo todo mundo, com excelência, Maria estava sentada aos pés de Jesus, e isso incomodou ela, e ela disse, e então ela chegou até Jesus e falou: Jesus, não te importas que eu estou aqui correndo para um lado para o outro, servindo todo mundo, e minha irmã aí sentada, peça para ela me ajudar? Em outras palavras, Marta estava dizendo: Jesus, o senhor não acha que Maria está muito folgada, não? Olha que abuso, eu estou aqui correndo, e ela aí sentadinha aí, tranquila. Aí então Jesus olha para ela e responde, dizendo: Marta, Marta, anda-te inquietas e te preocupas com muitas coisas, sendo que uma coisa só é necessária. Maria, porém, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Não falo do desfecho, da continuidade da história, mas entendo comigo que Marta aprendeu ali, que ela precisava de equilíbrio, ela precisava servir com excelência, mas ela também precisava aprender com sua irmã, estar aos pés de Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, adorando a presença dele na casa. E Lázaro é aquele que estava sentado sempre à mesa com Jesus, também ouvindo. Jesus, ele tinha prazer de estar naquele lugar, porque aquela casa, aquele lugar, entendeu que em Cristo é suprido todas as necessidades. Então aquela casa não vivia mais por necessidade, ela vivia por propósito. E aqui vai um segredo, queridos, revelado para o nosso coração. Quem vive de necessidade vive de migalha, quem vive de propósito vive de provisão. Aquele lugar significava um lugar de necessitados, mas agora o que realmente eles necessitavam era Cristo para suprir tudo que eles precisavam. E agora aquela casa se tornou uma resposta para Betânia. Se vocês são necessitados, venha até Jesus, porque Ele supre todas as coisas. E quando você chegar até Jesus, Ele não só vai suprir a nossa necessidade, mas como Ele vai nos dar um propósito de vida. Porque o propósito nosso é viver em Cristo. E se estamos em Cristo, todas as necessidades serão supridas. Aleluia. O salmista diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que Ele dá pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Sabe, queridos, nós precisamos entender que a dinâmica do reino é nos tirar desse lugar de pedintes e nos colocarmos à disposição do que podemos ajudar. Jesus, Ele nos tira desse lugar, porque a multidão só vinha para pedir. Agora os discípulos vinham e permaneciam porque queriam andar juntos. Não queria mais só ficar pedindo, queria andar junto, porque andar junto faz suprir. A abundância da vida de Jesus transbordava na vida deles. Andar com Jesus faz a gente viver a vida abundante. Aleluia. Independente das dificuldades, ande com Jesus, porque Ele vai superabundar na sua vida, ao ponto de você poder transbordar na vida de outros. Aleluia. Aquela casa agora não vivia mais pela necessidade, ela vivia pelo propósito. Não viva por necessidades, viva por propósito. Viva por propósito. Aquela casa foi alcançada. E agora, a Bíblia diz para nós, queridos, que lá em João 11, houve algo naquela casa. Lázaro foi tomado de enfermidade, e a Bíblia diz que Maria e Marta mandam avisar Jesus. Então agora chega até Jesus a notícia de que
Lázaro está enfermo, então Jesus fala para os discípulos: fique tranquilo, porque essa enfermidade não vem para a morte, mas para que o nome do Pai seja glorificado. Então, depois de 2 dias, Jesus saiu então agora ao encontro da família de Lázaro, mas Lázaro já tinha morrido. E depois, quando ele está chegando próximo de Betânia, a uns 15 estádios mais ou menos de proximidade, já começa a correr na cidade de Betânia que Jesus estava chegando, depois de 4 dias que Lázaro já tinha morrido. Então Marta, sabendo, já sai na carreira, queridos, correndo, afoita, desesperada, dizendo: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão tinha morrido, Jesus. Aí então Jesus diz: calma, Marta, teu irmão vai ressurgir, ou seja, vai ressuscitar. Não, eu sei que nós vamos ressuscitar no final dos tempos. E aí então agora ele manda chamar Maria. Então Maria chega aos pés de Jesus e ela chorando, e os judeus que ali estavam com ela também chorando muito. Então a Bíblia diz que Jesus, ele chorou, ele se comoveu. E então Maria fala a mesma coisa: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora Jesus não responde mais nada como respondeu para Marta, para Maria. Ele fala o seguinte: me leva até o sepulcro dele. E quando chegou lá, então, agora Jesus, ele fala: remove a pedra. Mas antes ele orou e deu graças ao Pai, ele diz: eu fiz assim para que saibam e testemunhem que eu vim em nome do meu Pai. E aí ele diz que, então, ele falou isso para que aqueles que estavam ali pudessem crer. Então agora Jesus, quando pede para remover a pedra, Marta de novo: eita Marta, Marta, Marta. Marta tentava de todo jeito se intrometer ou dar o jeitinho dela, dizendo: não, Jesus, para com isso aí, o Senhor não veio antes. Em outras palavras, o Senhor não veio antes, já faz 4 dias, já está fedendo já. Não faz assim não, Jesus, misericórdia. Jesus diz para ela: Marta, eu não te disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Ele estava querendo dizer para Marta: segura as pontas. Estava dizendo para ela: cheira a florzinha e sopra a velhinha. E aí então, agora removem a pedra. Então Jesus, ele diz: Lázaro, venha para fora. E a Bíblia diz que então Lázaro vem para fora. A multidão fica espantada. E ele estava com as mãos e os pés atados e com um lenço envolto. Então agora ele pede para os discípulos: desata e deixa ele livre para ir. Então agora ele foi desatado da morte, agora ele ficou livre para ir testemunhar o poder da ressurreição. E a Bíblia diz que agora muitos que estavam ali creram, mas outros foram até os escribas para denunciar o que tinha acontecido, que Jesus agora estava ganhando força. Querido, sempre vai ter os que vão crer, e sempre vão ter os que fermentam as coisas, que só quer ver o negócio pegar fogo, mas que não quer crer. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, uns creram e outros duvidaram. Sempre vai ter os que creem e os que duvidam. Quem é você? Você é quem crê ou você é quem duvida? Fala para o seu irmão do seu lado: você é quem crê ou você é quem duvida? Fala assim: você é quem crê ou quem fermenta? Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? O irmão, a irmã foi lá e recebeu da parte de Deus demais da conta. Vai lá e testemunha. Daí tem os que crê, chora e se envolve, e os outros que falam assim: será que foi tudo isso? Eu acho que isso aí era puro fingimento, forçação de barra total. Aí o outro falou assim: aí os fermentadeiros juntam, queridos, porque é um negócio, parece que atrai. Aí começa: nossa, é verdade, hein? Eu acho que não foi tudo aquilo lá não. Jesus amado, irmãos. E esteja entre os que creem. Aleluia. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que então agora, depois desse acontecimento, Jesus ele vai para a casa onde ele amava estar e se manifestar, a casa de Lázaro, Marta e Maria. E a Bíblia diz que então agora Maria, aos pés de Jesus, ela quebra uma libra de perfume de nardo puro, e ela solta os seus cabelos, e enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, e a fragrância do nardo puro invade aquela casa. E aí o abençoado do Judas fala assim: para que isso aí, que exagero, por que não vendeu isso aí e nós pegamos dinheiro e comprava comida para os pobres? Mas ele falou isso não porque ele gostava de ajudar os pobres, porque ele colocava a mão naquilo que era a bolsa do ministério de Jesus. Ele roubava daquilo que era do ministério de Jesus, da missão do reino, ele roubava. E a Bíblia diz que então Jesus confronta, ele diz: os pobres vocês sempre vão ter com vocês, mas o que essa mulher fez, ela está me preparando para aquilo que vai acontecer, ela está me embalsamando, e o que ela fez não será esquecido em nenhuma geração. Porque o que Maria estava fazendo, queridos, na cultura judaica, quando a mulher ela só soltava o cabelo dentro de 4 paredes com o seu esposo. Porque soltar o cabelo na cultura judaica significava expor intimidade. Sabe o que Maria estava fazendo? Ela jogou nardo puro. Ela jogou, e era caro, viu, queridos? O perfume era caro. Custou para ela. Mas ela estava querendo jogar aos pés de Jesus aquele perfume, para que então agora pudesse exalar em toda a casa e todos que ali estavam, para ver que o desejo de Maria sempre era, e daquela casa, sempre adorar ao Senhor com toda a intimidade, que Jesus ele tinha liberdade para poder atingir a intimidade daquela casa e daquela família, porque aquela família, aquela casa estava à disposição do reino para ser um testemunho para aquele tempo, para aquela geração. Ela estava dizendo: Senhor, eu não quero viver uma vida que não custe nada. Tudo que eu consegui, tudo que eu vivo, tudo que eu tenho é para que seja para a tua glória, seja para exalar a fragrância da tua presença. Ah, Jesus, a minha intimidade está aberta, eu estou despida, a minha casa está despida. Nós queremos te adorar com intensidade, nós não queremos te adorar como simplesmente meros religiosos. Jesus, a minha casa está à tua disposição. O que Maria estava querendo dizer? O Senhor me frustrou, porque eu tinha expectativa de que quando eu mandei o recado para o Senhor junto com a minha irmã, que o Senhor viesse e o meu irmão fosse curado antes de enfrentar a morte. Mas está tudo bem, o Senhor me frustrou e está tudo bem, porque o Senhor no controle está. Ah, Jesus, eu não vou deixar de te amar porque o Senhor me frustrou. Ah, Jesus, eu não vou deixar de expor a minha intimidade, de querer ter mais profundidade na intimidade contigo. Jesus, a minha vida é para a tua glória, Jesus. Ah, Jesus, que a minha vida e a minha casa possa exalar o bom perfume do Senhor. Sabe, queridos, às vezes você tem orado e Deus não fez como você quer e não vai fazer, porque o jeito dele é muito melhor. A gente vê, queridos, de forma temporal, mas Deus vê de forma atemporal. Aleluia. O que Maria estava dizendo: eu quero te adorar de forma extravagante, Jesus. Eu quero viver de forma extravagante. Que a nossa casa, Jesus, junto, esse conjunto todo, Marta sendo excelente para servir pessoas, e eu com a minha adoração diante do Senhor, e Lázaro com o testemunho dele, sendo uma trombeta para essa geração, para anunciar aquilo que o Senhor tem poder para fazer. Senhor, eu e minha casa, nós queremos ser um lugar onde o Senhor ama estar e se manifestar, mesmo que isso custe me frustrar, mesmo que isso me custe andar por vales de morte. Aleluia. Ah, queridos, o Senhor deseja nesses dias fazer da nossa casa esse lugar, um lugar que Ele ama estar, um lugar que Ele ama se manifestar. Mas eu quero te dizer uma coisa: esse lugar, queridos, é um lugar onde muitas vezes você vai sofrer, porque a tua vontade tem que morrer e a dele tem que florescer. Aleluia, queridos. Nós precisamos parar com esse evangelho onde você vem para Deus e Deus faz o que você quer. Não, queridos, não, isso não é Bíblia,
Isso é anticristo, é antibíblia. Paulo, ele diz, queridos, quando Jesus escolhe ele, traz ele para si, o que Jesus fala? Ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Queridos, o evangelho de Cristo é renúncia, é matar a vontade. Isso não é fácil, isso vai doer, vai fazer você sofrer, mas eu quero te dizer, é o melhor. Aleluia, é o melhor. Deixa ele frustrar os seus planos, deixa ele frustrar aquilo que muitas vezes você construiu como algo estrutural e concreto na sua vida. Deixa ele abalar as estruturas. Fala, Senhor, que a minha vida, a minha casa seja para a tua glória. Aleluia, queridos. Que a nossa vida seja um lugar que Ele ama estar e tenha prazer de se manifestar. Mas para isso, queridos, nós vamos ter que ir para o Getsemane. Nós vamos ser prensados. Para que então a unção venha. Sabe qual que é a oração do Getsemane? Não seja feito como eu quero, mas como tu queres, Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele foi tomado de uma angústia ao ponto de suar sangue. Queridos, isso fala do quê? Que matar a nossa vontade é angustiante. E matar a nossa vontade no lugar da oração, e para ser esse lugar que Ele ama estar e se manifestar, é dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Aleluia, queridos. Aquela casa foi uma expressão de força, que Jesus se uniu para manifestar o reino dele. Olha o que diz a palavra. Diz que depois as pessoas estavam agora não querendo só matar Jesus, mas queriam matar Lázaro. Queria matar Lázaro também. As pessoas iam agora até Betânia não só para ver Jesus, mas para ver o que Jesus fez na vida de Lázaro. Sabe, queridos, as pessoas vão começar a ser atraídas para não simplesmente ver Jesus, mas o que Ele tem poder para fazer na vida de quem se abre para Ele. Se você se abrir para Ele, você vai atrair pessoas para próximo de você, porque elas vão querer entender, mas o que está acontecendo contigo? O que é isso? Que aconteceu, continua acontecendo? Que mudança é essa? Sabe, queridos, porque tem muita gente dentro do corpo de Cristo, que acha que a mudança acontece somente no começo, quando você vem e se rende a Jesus. Não, queridos, é todo dia Ele está nos mudando. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre será. Mas nós, diante dEle, todo dia, somos transformados de glória em glória à sua imagem. Aleluia! Se você um dia se abriu para Jesus e se rendeu a Ele, a transformação e a mudança só começou, porque ela vai continuar até Jesus voltar. Aleluia, queridos. Queridos, que a nossa casa, a nossa vida, que a nossa comunidade de fé seja um lugar onde Ele ama estar e tem prazer de se manifestar. Aleluia, queridos. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua casa vai ser como um lugar em Betânia. Um lugar onde você é suprido totalmente em Cristo, vive o propósito dEle, e agora se torna uma resposta de acolhimento, porque agora a casa de Lázaro, Maria e Marta se tornou um lugar de refrigério, de acolhimento e de amizade, para Cristo manifestar o que Ele queria. Que assim seja na sua casa, que assim seja na sua vida, um lugar de refrigério, de acolhimento e de amizade com Cristo. Aleluia! A Bíblia diz que quando Lázaro morreu, muitas pessoas foram até ali, queridos. Ou seja, aquela família, depois que começou a andar com Jesus, ela ganhou uma expressão que atraiu o olhar das pessoas. As pessoas estão de olho na sua casa, as pessoas estão de olho na sua família. E deixa elas de olho. Mas que elas possam mais do que simplesmente contemplar, ser transformado por aquilo que elas estão contemplando, de transformação de Jesus na sua vida. Aleluia, queridos. Queridos,
Que sejamos um lugar em Betânia, aonde Ele ama estar e aonde Ele tem prazer de se manifestar. Que possamos ser esse lugar, que possamos desfrutar desse lugar, que se chama presença manifesta. Sabe, queridos, não espere domingo chegar para que essa presença se manifeste. Vá lá na sua casa, junta os seus, clame para que os céus venham. E declare: Jesus, que a minha casa seja como um lugar em Betânia. Que a minha casa seja um lugar que o Senhor ama estar e tem prazer de se manifestar. Aleluia. Queridos, quando alguém na sua casa tiver algum tipo de dor, não dê primeiro remédio, dê primeiro oração. Aleluia. Minha filha estava fazendo lanche com a Thaís essa semana, e aí ela estava cortando tomate, cortou o dedinho, os 2 dedinhos. E aí ela começou a chorar. E aí então a Thaís falou: calma, filha, tá tudo bem, foi só um cortinho, não é pôr band-aid. Não põe ainda não, tem que esperar o papai para orar. Sabe, queridos, nós precisamos construir essa cultura nos nossos. Essa cultura precisa ser uma realidade na nossa família. Aleluia. Um lugar onde a presença de Deus, ela ama estar e se manifestar. Por isso, cuidado boca o que fala, cuidado ouvido o que ouve, cuidado olhos o que vê. Cuidado. Sabe, queridos, nós vamos entender que dentro dessa união que faz a força, é um combo de conjunto que está unificado à vontade do Cristo, que toda a nossa vida glorifique a Ele. Aleluia. Nesse lugar chamado Jesus, todas as suas necessidades são supridas, e você passa a ser agora uma resposta de provisão para o tempo que você está. Aleluia. Nele tem essa resposta. Que a gente possa, queridos, em nome de Jesus, viver essa realidade na nossa casa, na nossa comunidade de fé, na nossa vida, no nosso dia a dia. Está disponível para nós. E muitas vezes a gente acessa tão pouco, ou tão rapidamente. Não, queridos, vamos juntos acessar esse lugar continuamente. Amém. Aleluia. Você está aberto e disposto para isso? Para que a sua vida seja um lugar onde Ele ama estar e tem prazer de se manifestar? Aleluia. Amém, queridos. Amém, assim seja, né? Eu entendi bem, é isso? Cuidado. Que você falou amém. A presença de Deus, quando ela vem e se manifesta, ela precisa encontrar em nós disposição para ser alinhada. Porque senão acontece o que aconteceu em Atos. Lembra no culto de Atos? Ananias e Safira vieram entregar a oferta. E veio dar a oferta daquilo que eles queriam dar, e não do que realmente tinha proposto a dar. E aí vieram diante dos apóstolos e veio ofertar. Mas combinaram entre os dois de não dar tudo que ia dar de oferta diante do Senhor. E a Bíblia diz que então chegou Ananias primeiro. Então agora, diante do culto que estava acontecendo, Pedro conversa com Ananias. E Ananias fala: não, aqui é a parte que nós queremos ofertar, queremos dizimar. E Pedro então fala: por que você deixou Satanás sentar no seu coração? Porque você abriu margem para negociação. E porque você assim o fez, os homens estão ali esperando você. Você vai cair morto agora. E caiu morto. E aí veio depois Safira e falou a mesma coisa que o marido, e também caiu morta. Um culto que teve 2 corpos no final saindo direto para o cemitério. Porque
Se você e eu dissermos, Senhor, manifesta a tua glória, e nós não estivermos alinhados e estarmos com o nosso coração querendo negociar princípios e valores, isso vai nos matar, ao invés de nos dar vida. Jesus, Deus não deixou a sua palavra para que a gente negocie, mas para que a gente cumpra ela. Aleluia, queridos. Tem muita gente morta achando que está viva, porque muitas vezes vem para o culto, se expõe diante da glória de Deus, mas não vive a totalidade do que a palavra chama para viver. Queridos, a Bíblia ela não é partes para o homem, partes dela para a gente viver. A Bíblia ela é toda para o homem todo. Então, queridos, não negocie princípios e valores. Se você quer ver a glória de Deus se manifestar e ser um lugar onde Ele tem prazer de estar, não negocie princípios, viva por princípios, cumpra princípios. Aleluia, queridos. Glória a Deus. Jesus, não sei nem por que eu cheguei nesse texto, mas glória a Deus. Era para falar, manda quem pode obedecer que é juízo. Ele mandou, estou falando. Aleluia. Queridos, nós precisamos estar atentos, porque um Deus falso tem se levantado na nação e tem iludido a nova geração, e esse Deus se chama dinheiro. Queridos, não é o dinheiro que nos move, nosso coração já tem um Senhor, Ele é Jesus. O dinheiro está aqui para servir o propósito de Deus na nossa vida. Deus não quer nos dar para a gente só desfrutar, mas para a gente investir no reino. Aleluia, queridos. Para a gente investir, Deus quer te dar muito, mas então esteja aberto para dar muito, porque se Deus Ele está dando, é para a gente poder dar para o reino, queridos. Não é dar para o pastor não, fica tranquilo, tá? Porque tem muitas realidades de pastores, infelizmente, que não dá nem para chamar de pastor. A nossa igreja, por isso que eu amo a igreja presbiteriana, porque ela é histórica. E o pastor, ele tem um salário como alguém que trabalha em outro lugar qualquer. E é aquilo. O restante é para manifestar e avançar o reino. Para sustentar missionários e obras que estão sendo abertas para proclamar o reino de Deus. Aleluia, queridos. Não quer dizer que um médico que fez algo errado, que todos não prestam. Não, queridos. Não quer dizer que um pedreiro dá trabalho que todos vão dar, que um pintor dá trabalho que todos vão dar, que um empresário é mau caráter, todos vão ser. Não, a gente precisa parar de generalizar e colocar todo mundo dentro do pacote. A gente precisa entender que tem os que faz a diferença e procura fazer a diferença. Queridos, vamos juntos entender e discernir aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Vamos viver a plenitude da vontade dEle. E que nada seja desculpa ou empecilho para a gente viver o que Deus tem para nós. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Vamos juntos avançar, amém? Glória a Deus. Queridos, eu creio em um grande avanço sobre a nossa casa de oração. Eu creio, queridos, eu tenho uma visão assim de muitas famílias se achegando. Eu creio, queridos. Deus está nos preparando para isso. Aleluia. Fala para a pessoa do seu lado, você está preparado para acolher pessoas? Porque um lugar em Betânia faz com que nós como casa nos tornemos um lugar de refrigério, acolhimento e de amizade, de amigos do Cristo. Porque tudo que Ele é, nós também passamos a ser. Aleluia. Vamos ficar de pé, parecer que está acabando. Aleluia. Feche seus olhos, abre seu coração para o Senhor e diz: Senhor, eu quero ser esse lugar. Eu quero ser, ó Deus, um lugar que o Senhor ama estar e tem prazer de se manifestar. Senhor, o Senhor tem liberdade
Tem liberdade, Senhor, para nos frustrar. Tem liberdade, Senhor, para fazer de nós e em nós o que o Senhor bem desejar. Nossa vida está nas Tuas mãos, Senhor. Não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Esse viver que hoje a gente vive, não vivemos mais por nós mesmos, Senhor, mas vivemos na fé, no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Transforma-nos de dentro para fora. Muda a nossa realidade, Senhor. Transforma-nos por completo, Jesus. É o nosso clamor a Deus e a nossa oração nessa noite. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Nossas casas precisam do Senhor. Nossa cidade precisa do Senhor. Nossa região precisa do Senhor. Nosso estado precisa do Senhor. O Brasil precisa do Senhor. As nações precisam do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Faz de nós, ó Deus, e da nossa casa um perfume a ser exalado, de um testemunho vivo, Senhor. Ah, Jesus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Sara minha alma, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada. Coisas de lugar. Aleluia. Tem as liberdades, Senhor. Tem as liberdades, Senhor, entre nós. Nas nossas casas, nas nossas famílias, na nossa comunidade de fé, tens liberdade, Senhor. O nosso anseio é que o Senhor, ó Deus, encontre em nós o lugar onde o Senhor ama estar. E, ó Deus, tem prazer em se manifestar. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Que toda a nossa vida, que tudo que somos, que temos e fazemos,
seja para exalar o bom perfume do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Sem Ti nada somos e nada podemos, mas contigo tudo podemos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça do Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo aquele que crê, hoje para todo sempre. Quem crê diz amém. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia.